Boa noite a todos. Que então o Mestre Jesus continue conosco nesse momento, nesses minutos de reflexão. E não sei quem foi que escolheu a mensagem da noite, né? Mas assim, mais uma vez a mensagem tem a ver com o que eu penso em trazer de reflexão, de dúvida, talvez nem esclarecendo, mas colocando mais uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo, ou atrás da minha mesma, que foi esse acho que tem que falar um pouquinho mais perto, né? Foi esse o motivo desse tema, que assim, quando a Dona Graça me perguntou qual que seria o tema, eu falei com ela assim: Dona Graça, nós, espíritos. Aí ela, como? Falei, nós. Aí, espíritos. Mas só isso eu não queria colocar. Nós somos espíritos? E muita gente pode estar perguntando assim: esse rapaz está um pouquinho desequilibrado, né? Vim falar num centro espírita, nós somos espíritos? Mas aí, o que acontece? Como base inicial, eu peguei o que é o Espiritismo no capítulo 2, nesses itens de 7 a 21, que é dos Espíritos. E aí, a dúvida, nós espíritos, vem da seguinte pergunta que eu me fiz, e até agradeci a Dona Graça. Eu queria que ela até estivesse aqui para ouvir isso, mas eu falei pessoalmente, não por telefone, a ela, porque por várias vezes ela me liga desde quando eu vim pela última vez. E aí ela ligava e falava: Dona Graça, eu estou tão atarefado, eu não estou conseguindo agendar nenhuma tarefa. Eu não posso agendar nenhuma tarefa. Só que não era só com a Dona Graça, era também com a própria FEAC. Eu só fiquei e só continuei, eu perseverei, que eu acredito que seja isso, mas passei por um período que eu, imaginando ser um estudante da doutrina espírita, mesmo engatinhando, um frequentador ativo no bem, no trabalho do bem, me senti por várias vezes obsidiado a tal ponto de não conseguir ler um livro espírita. E eu não conseguia ler nenhum livro. O do grupo de estudo que eu frequento, eu não lia. Eu ia para o grupo, não conseguia ler o capítulo. Então, com isso, eu parei de fazer o programa da rádio, eu parei de falar em grupo de estudo, eu parei de fazer palestra. E já faz um tempo, porque da última vez que eu estive aqui, de lá para cá foi uma crescente esse meu não envolvimento mais com falar e com estudar. E aí eu cheguei a um tempo que eu parei e pensei: nós somos espíritos ou não somos? E isso começou a me roer por dentro, porque a preocupação era: eu não consigo mais trabalhar no bem, eu não consigo mais ler nenhuma obra. E fui perseverando no SOS Preces, que era uma das minhas tarefas, e fui continuando, e a reunião mediúnica, frequentando a reunião mediúnica, mas com aquela vontade de não ir mais ao centro espírita. E isso foi tudo agora, real, aconteceu, e eu não esperava, porque a gente fala para os outros, mas a gente não acha que vai acontecer. É igual quando a gente vai ao médico e o médico acha que não vai acontecer com ele, o que acontece com todo mundo. E, inclusive, o desejo de não mais estar no trabalho do bem, de não mais estudar. E não era achar que sabia tudo, porque isso eu continuo achando que eu não sei nada. Na verdade, eu estou aqui em experiência, né?
junto com todos vocês. Mas o que me levou a ter um tema desse, igual essa foto, todo mundo deve ter se deparado com ela em algum momento, que é do filme Ghost. E aí? Acreditamos ou não, enfim, que somos espíritos, que temos influência, que vivemos essa influência, que a hora vazia é um perigo? E olha que eu nunca achei que a minha hora era vazia. E me deparei com uma hora vazia, a qual me entreguei. Então, será que nós, hoje, que estamos aqui no Centro Espírita, que frequentamos alguma atividade, acreditamos, enfim, nesta doutrina e neste desejo e nesta certeza que fora esse corpo de carne que eu estou carregando, eu sou um espírito, eu estou me afinizando sim com outros seres? Até onde vai o nosso potencial de acreditar? E não é de ter fé. Fé, então, seria certeza. Certeza que sou espírito. E deixar de viver um pouco para o mundo material e pensar no plano espiritual. E na minha real elevação. Porque, por vezes, nesse período, eu me encontrei duvidoso. Para mim, talvez o material estava tendo valor, ou até mais valor, quem sabe? Porque eu comecei a abandonar aquilo que eu tenho de crença, de certeza. Até o dia que, sim, quando a Dona Graça me ligou novamente, eu agradeci a ela pela aposta, ou pela perseverança dela em me convidar. Porque até então eu não voltei a fazer palestra. Aí quando ela me ligou, e eu já tinha caído em mim, para aquela realidade que eu estava vivendo, que eu estava percebendo, e o pior, eu sabia o que estava acontecendo. Então a gente sabe e a gente permite. A gente sabe, a gente entende, a gente estuda, a gente sente e a gente permite. Permite e vai permitindo e vai permitindo. E eu estudando aquela, como se eu tivesse saído de mim e fiquei estudando aquele fenômeno. A coisa acontecendo e eu sabendo que ela estava acontecendo. Como sair disso? Manter o trabalho no bem é uma aposta. Oração, com certeza. E um grupo fraterno. Como isso auxilia? Encontrei em alguns amigos na FEAC que trabalham com atendimento fraterno, que são meus companheiros quando eu iniciei no Espiritismo. E aí eu tive a coragem de virar para eles e para algumas pessoas e falar: eu preciso conversar. O que está acontecendo? Eu estou me sentindo obsidiado. Eu preciso conversar porque eu estou largando a doutrina espírita. Estou deixando aos poucos. Mas não é porque eu quero, porque eu acredito que isso acontece. Eu não estou tendo força sozinho. E lá a gente fala, Mateus fala, e Allan Kardec também falava, do feixe de varas. Ou então da corrente com elo mais fraco. Eu estava sendo a corrente, como se mede a força de uma corrente? Pelo elo mais fraco. E eu estava sendo o elo mais fraco daquela corrente. Eu precisei parar e chamar os amigos para poder, não, peraí. Eu sei da doutrina, mas eu não sei o que está acontecendo, eu estou perdendo força. Então, realmente, o nosso tempo, quanto do nosso tempo, como diz Joana de Ângeles, nessa mensagem da noite,
nós estamos realmente nos dedicando? E paro para fazer um paralelo, porque o trabalho não é todo serviço ou toda atividade útil. Se eu estou me vestindo ou vestindo alguém, no meu trabalho ou em casa, os filhos, toda atividade que eu fizer é útil, não é? Para o bem. E é um trabalho. Então, o meu tempo de dedicação à minha vida espiritual, ela tem que ser 24 horas. Não tem como eu fingir que eu vou tirar uns minutinhos e não fazer aquilo como uma atividade santa, santificar as minhas palavras, as minhas ações, os meus pensamentos, porque eu sou espírito. Antes de ter um corpo de carne, eu sou espírito. E para o mundo espiritual está tudo muito claro. Eu poderia estar aqui falando só coisas boas, mas os amigos espirituais que aqui estão, e muitos deles talvez na mesma condição que eu estive, precisa de um alerta. E esse alerta ele vem através de outro, um acontecimento. E o quanto nós estamos realmente crendo que a minha casa não é aquele monte de tijolos que eu tenho. Que o meu trabalho me dignifica agora, enquanto homem, mas o meu conhecimento do meu trabalho eu levo comigo. Então eu tenho que dar valor àquilo que eu faço, àquilo que eu estudo. Que a comida, quando eu estou preparando, ela tem um magnetismo fora do comum. Basta eu querer empregar ou impregnar boas vibrações. E por vezes parei para pensar que a gente parece que desconhece isso. A gente se entrega ao dia a dia, se entrega à tarefa, e às vezes até a tarefa do bem, mas não com plenitude. Nós vamos cumprir uma tarefa. Nós não utilizamos aquela tarefa, mesmo aquela que seja atividade profissional, com desejo de ser melhor a cada momento. E acredito eu, aquele que trabalha com aquilo que não quer, que almeja outra atividade, continue almejando, corra atrás dessa atividade, mas enquanto você estiver fazendo aquela que você produz, que você faz, faça da melhor maneira que você puder. Senão você está deixando de viver, você está deixando os minutos, você está permitindo que o seu padrão vibracional caia, você está permitindo a chegada de irmãos que ainda vivem em tempos trevosos, e você está sendo o instrumento deles para alguma atividade que talvez, se vigiasse um pouco mais, você não faria, ou com certeza você não participaria. Então essa dúvida, ela me corroeu. Nós, espíritos, que valor eu estou dando a isso? Se é a minha vida real, qual valor eu dou para a minha vida real, que é a minha vida espiritual? E aí no item 7, Kardec vem dizer que os espíritos não são como supõem muitas pessoas, uma classe à parte na criação, porém são almas despidas do seu invólucro corporal. Muitas pessoas separam ainda espírito, alma, encarnado, e o que é desencarnado não sei, porque ele não consegue enxergar. Apesar de ouvir
apesar de ouvir muitos nós do meio espírita, que você continua após o túmulo do mesmo jeito que você era. Mas muitos de nós não acreditamos realmente nisso. Porque nós somos São Tomé, não é isso? Se eu não enxergo, como é que eu posso garantir que é? Não é assim? E aí imagina que o Espírito é o quê? Várias coisas, menos aquilo que ele realmente é. E aí no item 8, acho que passou um pouquinho aqui. No item 7... Isso. E aí aqui só uma foto para a gente perceber, e acredito que muitos já viram isso, no sono, no desencarne. Será assim, nós vamos levantar, nós vamos desconectar. No sonho, através de um cordão fluídico, a gente mantém conexão com o corpo físico. Mas o que interessa aqui para mim é demonstrar que a imagem espiritual é a imagem que você tem no corpo físico. Então, junto conosco aqui agora, se tem alguém que enxerga, vai estar enxergando um monte de gente sentado, outros espíritos, outras pessoas, como nós, nem mais nem menos. Em termos de conhecimento também, mais ou menos a mesma faixa de conhecimento sobre o mundo, de conhecimento das coisas terrenas e das coisas espirituais. O conhecimento é o mesmo. Lógico que os mentores da casa, os trabalhadores da casa, os nossos mentores, pode ser que está um pouquinho mais elevado. Mas existem muitos aqui que estão em dúvida se eles estão vivos ou mortos. É o que eu acho mais impressionante. Numa reunião mediúnica, você parar para ouvir um espírito que não se enxerga vivo ou morto. Ou ele se enxerga vivo, mas vivo no pensamento que ele tem da última situação que ele viveu, preso à última situação que ele tinha, correndo atrás dos bens dele, preso na casa que ele morava, porque ele não consegue se identificar como um ser eterno e o quanto de potencialidade ele tem, que ele poderia estar utilizando. E o sofrimento que ele demonstra numa reunião, que é lógico que a gente tenta esclarecer, mas na verdade a gente ali ainda não esclarece. É só um despertar. E sabe quem são esses espíritos? Vocês têm uma ideia? Somos nós. Somos nós amanhã. Ou hoje à noite, quem sabe? Somos nós. E aí nós estamos dando um valor na reunião mediúnica para despertar almas. Enquanto encarnados a gente não tem esse mesmo empenho. Por que a gente já não chega lá dando menos trabalho? Por que nós não vamos despertar hoje, agora, nos dias atuais? Tem uma fala do Raul que eu acho muito interessante, que ele foi visitar um centro espírita e aí ele se deparou com essa situação de assim, não tentar ou não insistir em despertar a criatura encarnada, não insistir em manter um centro com evangelização para criança. Depois que ele desencarnar, a gente traz ele na reunião mediúnica e esclarece. Olha o nosso pensamento. Nós estamos correndo, nós não estamos querendo despertar. E aí quando eu me deparei com essas coisas, eu falei assim,
E agora? Eu achei que eu tinha despertado quando eu tinha entrado para a doutrina espírita. Tudo que eu falei, tudo que eu falo, ou tudo que eu leio, e agora? Eu não despertei ainda? Quando que eu vou despertar? Mas para mim eu já despertei. Mas será que eu vou ter capacidade de acordar lá no plano espiritual para depois ser doutrinado? Desencarnado? Eu, como participante da reunião mediúnica, como esclarecedor no atual momento, quando eu vejo os quadros se formando com a passividade, com a psicofonia, eu lembro de tudo que eu vejo no meu dia a dia, dentro da minha casa. Eu não preciso de ir longe. A equipe que eu trabalho no CTI são 32 leitos, dá uns 20 profissionais, entre médico, fisioterapeuta, dá até um pouco mais. E os quadros que eu vejo na reunião mediúnica de sofrimento não é os mesmos só dos pacientes, é os nossos profissionais egoístas, com medo disso ou daquilo, preocupado em ser mais, em ser melhor. Mas melhor para quem? Para o meu paciente? Para o meu próximo? Não, melhor na minha profissão, ter nome. E aí quando volta numa reunião mediúnica, volta transtornado. Será que já não é tempo? É lógico, doutrina espírita, pouco mais de 150 anos. Os chamados estão sendo feitos há quantos milhões de anos? Há quanto tempo vem um e traz a notícia, vem outro e traz a notícia, e a gente continua insistindo. Enfim, desce o Cristo. Vem o Nazareno para poder exemplificar o de mais simples na nossa vida, que é aprender a amar. E a gente coloca dificuldade. E ele anuncia, vem a terceira revelação. Ela chegou. Ela chegou. E eu não quero entender. Eu não quero ouvir. Ou eu participo mais ou menos para poder... achando que a doutrina espírita está precisando de nós. Nunca precisou. Nós estamos precisando da doutrina espírita, ou dos conhecimentos evangélicos, começar a aplicar de verdade. Ter uma fé que não é abalada. Ter uma certeza. E aí no item 8 ele diz assim: faze geralmente uma ideia muito errônea do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos, nem chamas semelhantes a fogos fatos, nem fantasmas, como pintam nos contos. Então assim, lógico que vocês já viram, mas como diz um professor que eu tive, às vezes o óbvio precisa ser dito. E aí a gente tem aqui uma imagem metodológica só para a gente interpretar o que seria espírito, perispírito, plano espiritual, plano material. Qual diferença tem? A única que eu vejo é da cor. E a única realmente que os espíritos trazem para nós de diferença é o peso atômico, que a física quântica veio debruçar e falar a respeito. Então o perispírito ele é mais leve, ele é mais sutil. Mas tem diferença aqui apontando para a cognição, para a inteligência, para caráter, conhecimento de fato? Não tem. Você olha, é a mesma, o desenho é o mesmo. É mais uma figura que mostra que somos o mesmo ao desencarnar. Quem está preparado para desencarnar hoje, para chegar lá e não dar trabalho? Acordar pelo menos em uma semana, não vou dizer muito pouco, uma semana, 15 dias, despertar e falar assim: estou pronto para o trabalho.
Aonde que eu me encaixo? Ah, mas e as lembranças da terra? Não, deixa eles lá, eu estou pronto para eu trabalhar. Eu quero conhecer mais, eu quero ser um instrumento aqui também no planeta, no plano espiritual. Quem aqui já está pronto, já está nesse nível? Eu quero ver se eu acordo pelo menos 1 ano. E isso é sem brincadeira, porque depois do que eu passei, eu vi que realmente eu não estou pronto. Que eu ainda tenho que batalhar um pouco mais no meu conhecimento, na minha estrutura, nos meus pensamentos, nas minhas certezas. E olha que eu falei que em momento algum eu deixei de crer que o Espiritismo é uma realidade. Eu só me deixei levar a pensamentos que me tiravam do meu caminho. E pior, sabendo que eu estava saindo dele. Fiz alguma coisa de errado nesse período? Não fiz de errado, eu deixei de fazer o certo. E a pergunta também é clara, sobre fazer o bem ou fazer o mal. Se você não está fazendo o bem, teoricamente você está deixando de fazer o bem. E é porta aberta para você fazer o mal. Fiz? Não. Me atrasei? Talvez um pouco. Vou ter que apertar o passo agora, porque 1 mês perdido é um livro que eu não li, ou 2, aí depende da dinâmica. É um conhecimento que não foi adquirido, é uma conversa fraterna que deixou para trás por conta de outros motivos que talvez não fazem diferença alguma. E aí essa figura que eu achei muito interessante, é lógico que eu fiz uns rabiscos nela aqui, para a gente interpretar o plano espiritual e o plano material. A princípio, esse cordão fluídico seria talvez alguém representando só como que é. Qual que é a sua imagem? E aí eu coloquei também o desencarne junto. Encarnado. Hoje eu posso estar assim, mas o meu perispírito está demonstrando que eu estou assim. E aí os irmãozinhos que estão aqui, desencarnados, eles estão enxergando esse aqui. Porque eles sabem que esse aqui é mentira. Eu consigo vir cá e mentir para vocês. Para alguns, né? Pode ser que tenha alguém que tenha uma percepção um pouco maior. Mas para o plano espiritual eu não consigo mentir, não. Se eu tiver assim, é assim que eu estou me mostrando. E é com esses aqui que eu também vou estar me afinizando. Então hoje, a gente pensa, nós estamos vivendo um momento crítico. Sem falar na questão de política, que é a política, que é um momento crítico também. Sem falar de um lado ou de outro, isso tanto faz, porque nós estamos no momento de vibrar. Vibrar para que, independente do que acontecer, que essa pessoa seja iluminada. Porque não adianta mandar para ela farpas que não vai resolver. Pelo contrário, nós vamos piorar a situação. Então, o nosso compromisso hoje é pensar em coisas boas, é desejar coisas boas. E nós estamos esquecendo disso. Olha a imagem que nós estamos passando para o mundo espiritual. A eles não tem como a gente enganar. Até tentamos, mas não tem como. E aí, em Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 5, André Luiz traz para nós que o espírito, encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo em trabalho psicofísico, em forças mento-eletromagnéticas. Forças essas que guardam consigo no laboratório das células em que circulam e se harmonizam a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores
e regeneradores de energia. Complexo, né? André Luiz traz uns negócios que assim... Isso aqui que ele quer dizer, que aí eu fui tentar esmiuçar, mas na verdade é só a nossa capacidade de gerar energia, de absorver energia, de familiarizar, de estar em conjunto, afinidade, troca. Ele só vem trazer essa potencialidade. Todos nós temos essa capacidade. Hoje nós geramos energia, trocamos energia, absorvemos energia. E que energia que nós estamos fazendo? Qual está sendo a sua opção? O que você ou cada um de nós estamos escolhendo de energia para trocar, para absorver, para distribuir? O que nós estamos escolhendo hoje? Porque aí depende de uma coisa: nosso pensamento, a nossa intenção. E o André Luiz, assim, aqui é o mecanismo da mediunidade. Nos Missionários da Luz, tem um texto, logo no início, falando de mediunidade, que o instrutor Alexandre vem mostrar para o André Luiz, pedir a ele que examinasse algumas pessoas, e aí ele vai vendo como a energia negativa percorre todos os nossos campos vitais e adoecem, e o corpo adoece por causa disso. Então até agora a gente já sabe, tem certeza, somos espíritos. Esse corpo é passageiro. Afinizamos com espíritos. Quais? Através de quê? É através do pensamento. Então não adianta ter bom humor por fora. Túmulos caiados, estão lembrados disso? Brancos por fora e cheios de podridão por dentro. Vigiar, orar e vigiar os pensamentos. E aí Kardec pergunta para os espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? A resposta todo mundo sabe, muito clara. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E aí? Queremos ser dirigidos por quem? Porque que em alguns momentos nós vamos estar sendo influenciados, a gente já sabe. Agora é fato. Não tem como falar mais que não existe isso. Aliás, não tinha como já não falar. E mais uma vez a gente vê na prática, eu precisei vivenciar isso, que sim, eu estou sendo influenciado e direcionado. Agora, por quem? E por vezes eu não queria nem escutar o meu protetor, porque se ele tentou falar comigo, às vezes ele até conseguiu, só que eu fui aquele filho birrento que não estou te dando atenção, não quero te ouvir. Eu vou ouvir o outro que ele está falando mais minha língua nesse momento. E aí, só para exemplificar de maneira também didática, através do pensamento, nós estamos nos conectando com espírito, com perispírito, seria um ser desencarnado. Espírito, perispírito, corpo físico, nós, nesse momento. E a ação? A ação é do espírito desencarnado? A ação não é dele, não. A ação vai cair sobre nossa responsabilidade.
ele é um coautor de algumas coisas, vai ter responsabilidade, mas você acha que ele está preocupado? De verdade? Se ele ainda não despertou, se ele ainda vive na treva, se ele ainda pensa em frivolidades, ele se ajusta ao meu pensamento, que também estou pensando a mesma coisa. Só que quem está cometendo a ação principal sou eu. E a partir daí isso é muito sério. É muito sério, porque adianta você virar na justiça se você comete alguma falha e falar que quem te instruiu foi o Jorge? Quem fez? Primeiro passo, a justiça vai querer saber quem fez, quem executou. É o mesmo dizer para quem, infelizmente, comete um ato de autoextermínio. E ele está sendo, sim, auxiliado para que aquele ato seja cometido. Só que o Espírito que o auxilia nesse momento, ele vai até o momento segundo final antes dele puxar o gatilho, antes dele pular do prédio. Porque na hora que ele pula, ele está sozinho. Cadê aquele companheirão que estava do lado dele? Não está mais, ele é covarde. Ele vai chegar até o minuto, segundo final. E aí depois ele ainda vai te encontrar e vai falar assim: que papelão que você fez, hein? Deixou influenciar por mim, agora você está aqui. E agora você vai arcar com as suas consequências. E aí Joana de Ângeles vem dizer, na mensagem 105, também do Vida Feliz: não des os teus espaços mentais para os pensamentos vulgares. Preenche todas as brechas com ideias de edificação, da ação do bem, da felicidade própria e alheia. É na mente que se iniciam os planos de ação. A mente ociosa cria imagens infelizes, que se corporificam com alto poder de destruição, consumindo quem as elabora e atingindo as outras pessoas. Luta com vontade para que a hora vazia não se preencha de lixo mental, tornando-te infeliz e vulgar. Lembra daquela parte que se eu não estou fazendo bem, mas eu não estou fazendo mal, mas eu estou deixando de fazer o bem. Aquele tempo, aquele momento de invigilância, se eu tiro 5 segundos para fazer uma prece relâmpago por alguém, quem aqui não conhece ninguém que está precisando de prece? Quem? Quem aqui conhece uma pessoa que não precisa de prece hora nenhuma? Ela é autossuficiente perante a vida real, a vida espiritual e a vida encarnada. Se vocês conhecerem alguém desse nível, me fala, porque eu preciso conhecer também. Então, assim, nós temos um grave momento agora. O momento que eu não estou fazendo nada, o país inteiro está passando por uma guerra. Outros países estão vivendo uma guerra. Pessoas estão morrendo de fome. Pessoas estão morrendo de frio. Irmãos nossos com dificuldades nos hospitais. Não tem vaga, não tem remédio. Olha o quanto eu estou deixando de fazer. Provavelmente tem alguém do nosso lado que está precisando conversar.
E não é para a gente ficar sabendo do problema do outro, não. Ele quer conversar. Você senta lá no SOS Preces, o que tem de gente que liga e você fica assim, meu Deus. Aí tem hora que você até extrapola um pouquinho. Meu Deus, mas essa pessoa está sofrendo por isso. Ela não pensou em tantas outras coisas que estão gerando sofrimento, mas não é o sofrimento dela que a gente está falando. E aí a gente esquece que sofrer, o limiar de sofrimento é de cada um. Aonde a gente coloca as nossas potencialidades, ou os nossos pensamentos, o que está gerando angústia para você hoje? O que está gerando sofrimento para você hoje? Eu observo muitas minhas 3 crianças, eu tenho 3 filhos. Só que na minha casa é uma bagunça, né? Não é 3 filhos, é 3 filhos, a minha segunda mãe, aí é meu sobrinho que mora comigo. Então quando você vai ver, tem um monte de gente dentro de casa. É o cachorro, né? Então assim, e aí eu observo aquela família em andamento. Tem hora que dá vontade de sair correndo, né? Porque é uma briga por coisa nenhuma. E é um estresse por coisa nenhuma. Quando você chega em casa do trabalho, eu viro 24 horas, geralmente. E aí, quando eu chego em casa, que eu entro, eu já sinto aquele clima esquisito, dá vontade de dar um passo para trás e falar assim, eu vou trabalhar, vou voltar para o serviço, que lá estava melhor. Mas aí na hora que você senta para escutar um, escutar outro, quando você vai ver, e aí, vocês estão brigando por causa de quê? Aí um olha para o outro e ninguém sabe o que é. Porque já se perdeu. Mas isso nós estamos fazendo no nosso dia a dia. A gente esquece de olhar para dentro de nós, pesar o que realmente faz diferença e colocar energia naquilo que faz diferença. Estou dizendo aqui porque, então agora a gente não vai admoestar ninguém, a gente não vai cumprir com... Não, o que é social, o que tem que acontecer, tem que acontecer. As cobranças fazem parte da nossa educação, inclusive disciplina. Nós estamos precisando de muita, né? Imagina, se Chico Xavier ouviu de Emmanuel que a receita para ele era disciplina, 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 imagina eu, Daniel, perto do Chico. É disciplina elevada a não sei qual potência. Então, tudo isso a gente precisa. Mundo material, a gente precisa escolher um presidente hoje, precisamos. E a gente vai escolher aquele que a gente acredita que vai ser melhor. Então isso não tem como a gente abandonar. E fingir também que a responsabilidade não é nossa. Porque muita gente hoje está dizendo isso. Mas se fulano ganhar, não é culpa minha. Vai interessar se é culpa sua, direta ou não? Você vai mudar do país? Não. Você vai estar aqui, não vai? É isso que eu falo, eu torço pelo melhor. Melhor que quem chegar lá puder fazer. Porque eu não vou mudar daqui. Eu vou ter que continuar vivendo aqui. Eu vou passar o sufoco que todo mundo passar. Ou eu vou estar bem como todo mundo vai estar. Só que existe isso, que todo mundo vai estar bem, todo mundo vai estar satisfeito? Não. Eu sou todo mundo? Também não. Então, aonde que nós estamos colocando o real sentido daquilo que a gente acredita? O que nós estamos pesando que vale a pena no nosso dia a dia? Corrigenda existe, mas existe também pensar o que vale a pena. Vale a pena eu brigar por isso ou por aquilo? Então, hoje, a gente vive um outro momento também. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Pessoas querem, algumas, liberdade para ter arma. Primeiro, precisa de arma para defender alguma coisa? Você vai levar? Eu tenho que defender meu patrimônio. Lindo, lindo seu patrimônio. Você vai morrer amanhã. O que você vai levar? Então nós estamos precisando defender e nós estamos precisando agregar mais valores negativos, mais débitos na nossa conta,
ao invés da gente pensar em sentar, estudar, orar, pedir que aconteça o melhor. Eu lembrei um dia desse no grupo de estudo, uma passagem do Bezerra de Menezes, que ele chegando em casa, alguém tinha entrado na casa dele, pegou a calça do paletó e ele estava chegando. Como ele estava chegando e a pessoa viu, saiu correndo com a calça do paletó. Bezerra entrou em casa, pegou a camisa e o paletó e saiu correndo também, em direção e o cara correndo e ele correndo atrás, e o povo começou, não, pega ele que o Bezerra quer. Não, gente, peraí, manda ele levar o terno, o resto, ele está levando só a calça. Ele está precisando, então leva a calça, o paletó, a camisa. E isso é um desapego. E aí hoje, nós estamos querendo nos armar para que se alguém vier fazer alguma coisa, eu ter como responder. Eu não quero responder assim. Isso não faz parte de mim. Tudo que eu tenho vai ficar por aqui. Não estou dizendo que aquele que comete um crime não tem que ser punido pela sociedade ou pelas leis que nós temos vigentes. Tem sim, vai ser punido. Mas você conhece o passado espiritual de todos que estão envolvidos? A gente só tem uma ótica, aquela que a gente quer acreditar. A visão de tudo que acontece, a gente só tem a nossa. E eu ouvi um caso muito interessante, até do Paulo Henrique contando isso, e eu ouvi um outro palestrante também falando, que situações são diferentes, até o Haroldo Dutra falando a respeito disso, e ele como juiz, que existem situações diferentes, existem furtos que, se você souber a realidade, você acaba ficando com dó e falando assim, não, peraí, como é que eu posso ajudar mais? Então nem tudo é igual, a gente não enxerga tudo. Só que aí o que eu acho que falta em nós? Confiança. Confiança, confiança, confiança. Porque se algo acontecer, se o meu carro hoje for roubado, eu vou trabalhar e vou comprar outro. Quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? Não sei. Mas eu não vou sair atrás de ninguém para querer matar ninguém por causa disso. Ah, eu tenho muito? Mentira, não tem nada, tem muito serviço. Mas a gente está preocupado com o que a gente tem de material. Isso é um caso muito sério que a gente precisa pensar. E aqui eu trago duas imagens que falam um pouco dessa afinidade. E como que a gente está sendo auxiliado. E como que a gente quer ser auxiliado. A gente pode estar sendo auxiliado. Ali eu trouxe uma equipe médica em cirurgia, com uma imagem parecendo até do Cristo, né? Mas pode ser um bom espírito, auxiliando durante aquele procedimento. Então esse é um auxílio positivo, é um auxílio bom. Poderia ser qualquer outro tipo de auxílio, bom. Quando você senta para escutar alguém em desespero, você também está sendo auxiliado. Primeiro você está ouvindo o desespero do outro, e tem um mentor dele, tem o seu, tem um outro mais preparado daquela área, que está te auxiliando a escutar. Ou você pode também ter o auxílio de outros amigos, outros irmãos em Cristo, que não despertaram ainda, que estão querendo te falar que o seu colega de trabalho quer te passar uma rasteira de qualquer forma, que a sua esposa ou o seu marido está te traindo, que você não deveria deixar fazer isso ou aquilo, que a sua esposa não pode vir ao centro. Que história é essa de centro? Ou então que o seu marido não pode sair para fazer um trabalho no bem. Será que ele está fazendo mesmo? Tem alguém cutucando, falando que o seu filho é seu maior inimigo, e que vai lá e cutuca ele, que ele está despreparado.
E aí, na hora que ele faz uma arte, ele vai e cutuca em você. Bate nele. Por que você não bate nele? Ele está achando que ele é quem? E essas são as nossas companhias do dia a dia. Com quem que nós queremos nos afinizar? Quem? Quem que nós estamos buscando companhia? E desde sempre, aí a gente tem em Mateus, o fenômeno da transfiguração e a vinda de Elias, na sequência, para dizer, olha aí, não são espíritos? E não tiveram ali Pedro, Tiago e João, não conseguiram enxergar que estava acontecendo um fenômeno? Qual dúvida que a gente tem que isso é real? Qual é a dúvida? Eu ia até ler o Evangelho, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas fica para quem quiser relembrar. E o Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Essas manifestações, sendo averiguadas, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, e isto é, de sua vida futura. Por isso, ele é a negação das doutrinas materialistas, não tanto por meio de raciocínios, mas principalmente de fatos. E também tem uma fala no livro Espíritos e Médiuns, de Leon Denis, que diz que o Espiritismo é a ciência que regula essas relações e nos ensina a conhecer, a atrair, a utilizar as forças benéficas do mundo invisível, a separar as más influências e, ao mesmo tempo, a desabrochar os poderes escondidos, as faculdades ignoradas, que dormem no fundo de todo ser humano. Somos potências, vós sois deuses. Não é essa a fala do Cristo? E aí eu trago para vocês uma imagem que eu também acredito que vocês já viram. Então não estou falando nenhuma novidade, que aqui é do nosso lar. Uma outra imagem do nosso lar. O plano espiritual continua. A vida futura está aí. Nós estamos imersos hoje em uma experiência diferente, mas não tem como não acreditar que tudo está acontecendo. Todo mundo tem o que fazer e outros não têm o que fazer, assim como na Terra. Que lado que nós queremos estar? Aí, se a gente optar em estar de um outro lado, nós também podemos ir para lá, ó. Lá não tem o que fazer. Lá não tem o que fazer a não ser remoer mágoa, ressentimento, não nos perdoarmos, porque a falta do auto-perdão também vai nos direcionar. A falta de coragem para passar por esses desafios, por enfrentar a nós mesmos, vai nos encaminhar para lá. E se eu não quero trabalhar hoje com a oportunidade que eu tenho de trabalhar no bem, eu vou deixar para desencarnar para poder caçar um serviço lá? Gente, trabalhar sem experiência é difícil, tá? Nós estamos vendo isso encarnado. Se arrumar um emprego sem experiência, é difícil, não é? Então você quer chegar lá no plano espiritual e ser contratado. Sendo que nós temos a oportunidade de hoje trabalharmos as nossas más inclinações e imperfeições, ajudar o nosso próximo, que isso tudo nos ajuda e nos auxilia para que o Nazareno assine a nossa carteira. E ele está assinando carteira, tá?
lá tem espaço. Para o trabalho no bem, tem vaga. Basta um pouquinho de boa vontade. Ou então nós vamos familiarizar lá, ó. André Luiz, hein? 8 anos, né? Pois é. Olha quem é André Luiz. 8 anos. E aí, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. E Efésios 5,14, por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes. Foi a frase que veio na minha cabeça no dia que eu resolvi dar um basta e falar assim, não, eu tenho que despertar. Muita paz a todos.